Pessoal, vamos lá. Eu coloquei alguns exemplos para vocês aí de cada parte. Então eu vou resolver eles aqui porque eu achei que seria um pouquinho mais simples. Coloquei as imagens para vocês, porém quem tiver com dificuldade em entender as imagens aí, o que foi feito nas imagens, eu vou estar desenvolvendo aqui os exercícios também. Então vamos lá. Nosso primeiro exemplo, ele fala sobre diagonal de um quadrado. Nós temos uma fórmula, cuja fórmula é diagonal é igual a lado vezes raiz quadrada de 2, certo? Então, nós temos um quadrado onde o seu lado mede 6 centímetros. Então, como que eu vou chegar nessa diagonal? Só substituir na fórmula. Então, a diagonal é lado vezes raiz de 2. O lado mede 6. Então, vai ficar 6 raiz de 2. Não posso multiplicar, não tenho simplificação nenhuma para fazer. Então, essa é a minha resposta. Diagonal fica medindo 6 raiz de 2, certo? No cálculo da diagonal ainda, eu posso ter o quê? O exercício trazer o valor da diagonal, como é esse. Então, ó, sabendo que a diagonal de um quadrado mede 12 raiz de 2 centímetros, quanto mede cada um dos seus lados? Então, eu tenho a diagonal, eu preciso descobrir o lado aqui do meu quadrado. Fórmula é a mesma. Diagonal é lado raiz de 2. Só que agora, em vez de ter o valor do lado como no anterior, eu tenho o valor da diagonal. Então, eu vou substituir no D. 12 raiz de 2 é igual a lado raiz de 2. O nosso L é como se ele fosse um x. Eu vou trabalhar com uma equação. Eu preciso isolar esse L para chegar no valor dele. Então, esse raiz de 2 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 12 raiz de 2 dividido pelo raiz de 2, que é igual a L. Raiz de 2 em cima e embaixo iguais, um anula o outro. Sobra para mim 12 centímetros é igual ao meu L. Então, feito o nosso segundo exemplo, ok? Bem tranquilo, só substituir na fórmula mesmo e chegar nos resultados. O nosso terceiro exemplo, ele fala em relação à altura. A altura de um triângulo equilátero. Voltando lá, triângulo equilátero é um triângulo que possui os três lados exatamente iguais. Então, eu tenho a seguinte fórmula. Altura é igual a lado vezes raiz de 3 dividido por 2. Então, meu lado, nesse caso, ele mede 4, eu preciso determinar a sua altura. Então, vai ficar, a altura é igual a 4, que é o valor do lado, raiz de 3 sobre 2. Então, a nossa altura é 4 e 2 são divisíveis. Vou dividir 4 por 2, 2, raiz de 3. 2 raiz de 3 eu não tenho mais o que fazer, não tenho simplificação, não posso multiplicar. Então, a minha altura fica sendo 2 raiz de 3 centímetros, ok? No próximo exemplo, que é o exemplo 4, nós temos que, se a altura do triângulo equilátero é igual a 4 raiz de 3, qual a medida dos seus lados? Então, aqui novamente também processo inverso. Eu tenho o valor da altura, que é o nosso H. Então, tá lá. A altura é lado raiz de 3 sobre 2. Agora, eu tenho o H. Então, eu vou substituir aqui. 4 raiz de 3 é igual a L raiz de 3 sobre 2. Eu preciso isolar esse L. Esse 2, ele está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, vai ficar 2 vezes 4 raiz de 3, que é igual a L. Esse raiz de 3, ele está multiplicando, ele passa dividindo. Tenho raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo, se anulam. Sobra 2 vezes 4, 8 centímetros é o valor do nosso L. Ok? Vamos lá, seguindo para o nosso próximo exemplo. Exemplo 5.
No nosso exemplo 5, a gente tem o seguinte. Nós temos o cálculo da área do triângulo equilátero, certo? Então, nós temos aqui, ó, qual a área do triângulo equilátero, cujo os lados medem 3 centímetros. Então, eu tenho como fórmula, área é igual a lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O nosso lado aqui, ele mede 3 centímetros. Então, vai ficar área igual a 3 ao quadrado, raiz de 3, tudo isso dividido por 4. Então, a nossa área vai ser 3 ao quadrado, 9. Raiz de 3 sobre 4. 9 e o 4 não são simplificáveis, então esse é o nosso resultado final. Lembrando que a área, a unidade de medida, precisa estar ao quadrado. Então, a área é 9 raiz de 3 sobre 4 centímetros quadrados. Ok? Processo inverso. Eu trago aqui para vocês a área, no exemplo 6. Então, o exemplo 6, ele diz que determine a medida do lado de um triângulo equilátero, sabendo que a sua área mede 25 raiz de 3 sobre 4 centímetros quadrados. Então, aqui eu tenho a medida da área, preciso determinar o lado. Então, fórmula continua exatamente a mesma, só que agora eu tenho o valor da área. Então, vai ficar 25 raiz de 3 sobre 4, que é igual a lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Nós temos uma fração de cada lado, com denominadores iguais. Quando os denominadores são iguais em ambos os lados da igualdade, eu posso anular. Então, eu vou ficar com 25 raiz de 3 igual a lado ao quadrado, raiz de 3. Essa raiz está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Raiz de 3 em cima igual embaixo, certo? Uma anula a outra, sobra para mim 25 é igual a lado ao quadrado. Preciso isolar esse L, eu tenho uma potência. Potência passa para o outro lado como raiz. Então, vai ficar raiz de 25 é igual a L. Ou seja, nosso L é o 5. Assim como na aula anterior nossa, no Teorema de Pitágoras, que eu falei que não havia necessidade de passar a raiz com o mais ou menos, aqui é a mesma situação. Tá? Eu não preciso usar o mais ou menos quando eu passo a potência para o outro lado como raiz, porque se trata de medida. Medida eu nunca vou poder ter valor negativo. Então, eu posso já descartar no início aqui da resolução a parte negativa da minha resolução. Ok? Seguindo aqui para o exemplo 7. O exemplo 7 ele traz: qual a área de um hexágono regular de lado igual a 5 centímetros? Então, o nosso hexágono figura aqui com 6 lados. E quando eu traço essas retas que eu fiz em verde aqui para vocês, eu transformo ela em 6 triângulos. Então, na verdade, a gente vai trabalhar basicamente com um triângulo. Se fosse para calcular a área sem aplicar a fórmula, eu calcularia a área desse triângulo aqui, faria vezes 6. Só que aí nós temos uma formulazinha que nos auxilia, que é 3L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Então, tá aqui, o nosso lado ele mede 5. Então, vou substituir aqui. A área é igual a 3 vezes 5 ao quadrado, raiz de 3, tudo isso sobre 2. Então, a primeira coisa que eu vou resolver é a minha potência. Então, 3 vezes 25, raiz de 3, tudo sobre 2, certo? Então, aqui eu tenho 3 vezes 5, 3 vezes 25, 75 raiz de 3 sobre 2 centímetros quadrados. Então, esse é o nosso resultado final da área desse hexágono. Espero ter simplificado um pouquinho para vocês. Qualquer dúvida eu vou tirando posteriormente de cada um de vocês.